Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE. Nesse final de semana, o Andar de Baixo aqui de Juiz de Fora apresenta o Arte e Afeto, que é uma programação cultural inclusiva. As apresentações usam a audiodescrição e a Libras para tornar o conteúdo acessível a pessoas com deficiência visual e auditiva. Vinícius, conta um pouquinho pra gente como que vai ser esse evento, que vai incluir diversas atrações, né? Você poderia falar um pouquinho sobre elas também? Sim. Bom, a Arte do Afeto nasceu de uma pesquisa que eu tenho em particular, assim, de fazer com que a arte se comunique melhor. Dizendo assim, se comunique melhor é que chegue a mais pessoas, assim. Eu já tinha um trabalho com pessoas com deficiência auditiva, em que isso para mim me trouxe uma perspectiva muito interessante da própria criação e concepção dessa arte. O nome Arte do Afeto, o próprio nome diz, é a arte que se afeta. Como a arte pode se adaptar para que ela possa transpor os limites da comunicação, da fala, da audição e da visão. É um desafio para todos nós artistas, assim, enquanto isso, porque grande parte de nós não coloca isso na rubrica de um projeto ou de uma concepção de um espetáculo. Isso é relativamente novo, existe já uma lei que deve a nós artistas, para que a gente use essa acessibilidade enquanto concepção e apresentação, e a partir disso é uma inquietação particular. Naturalmente, enquanto a gente vai criando, nós somos artistas, quando a gente abre uma perspectiva de trabalho, de pesquisa, vão colando outras coisas a nós. Não falo coincidência, mas foi uma providência. Tem um artista de Belo Horizonte que chama Vitor Alves, que é um bailarino, coreógrafo, e ele veio até mim para utilizar o Andar de Baixo e ocupar com o espetáculo dele. Quando ele me trouxe a proposta, eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. A proposta dele é de um espetáculo que chama E a Cor a Gente Imagina, que vai ser apresentado no sábado, 8 horas da noite. E a proposta dele ele é um coreógrafo que trabalhou com um ator cego em cena. Então a pesquisa dele é voltada para isso. Ele demorou mais ou menos 8 meses para ter essa perspectiva nova de trabalho, porque para ele também seria nova nisso. E ele convidou esse ator e eles tiveram esse espetáculo que chama A Cor Imagina, que é um corpo que enxerga e outro corpo que não. Como lidar com essa perspectiva e os desdobramentos a partir disso? Aí ele formulou esse projeto, ele é patrocinado pelo... Tá vendo algumas imagens? Isso. Olha que lindo para você ver. Você vê os movimentos todos foram criados a partir dessa perspectiva. Como você trabalhar com um ator que não enxerga. E conversando com o Oscar, que é o Oscar Capucho, ele falou, Vinícius, eu não quero falar que eu sou um ator que tem deficiência. Não, eu sou um ator, primeiro. Tenho deficiência, mas isso não é a minha questão. O que eu estou em cena é muito mais, a obra é muito mais do que isso. E é dentro dessa perspectiva, as obras que vão estar no Arte e Afeto, tanto esse espetáculo que é A Cor a Gente Imagina, quanto o filme da Lília, que vai ser exibido no domingo, às 7 horas da noite, são obras profissionais, que tiveram a opção de trabalhar a acessibilidade na sua concepção e na posterior apresentação e exibição do filme. Então, nossa programação que vai ter agora na Arte do Afeto, que é sábado e domingo, 5 e 6 de maio, os espetáculos e a apresentação, ambos vão ter audiodescrição, como você falou, e Libras. Para que todas as pessoas possam ter acesso a isso e também que a gente abra a perspectiva para as pessoas que naturalmente estão em minoria e que não têm acesso à arte para isso. É uma provocação. Eu espero que a Arte do Afeto ela ganhe força agora nessa primeira edição e eu quero que ela se torne um evento anual mesmo. Porque eu, Vinícius, tive que aprender muito com isso. Até da minha maneira de falar, até da minha maneira de escrever no release. Porque tem palavras e tem conexões que são erradas que a gente utiliza em relação a isso. Não é portador de deficiência, sabe? Então você cria uma outra conexão com a própria linguagem, de lidar, de como escrever, como lidar com isso, como eu falo sobre isso, sabe? Me desafiou enquanto artista e me desafia enquanto ser humano. A gente fala, o teatro nos traz a perspectiva de ser seres humanos melhores. Eu acho que a nossa possibilidade, a gente está trazendo essa perspectiva, nós enquanto corpo coletivo, enquanto companhia de teatro e enquanto lugar físico, o Andar de Baixo, para que a gente se conecte e consiga expandir essa comunicação. Me interessa muito isso, sabe? Vinícius, e como que o público pode chegar a essas manifestações? Como é que
Sim. Como é que é? O evento é todo gratuito. Sim. No caso do espetáculo E a Cor a Gente Imagina, vai ter, o andar de baixo já vai estar aberto 7 horas da noite, com uma liberação de senha, 1 hora antes. E no domingo, que é o filme da Lília, está aberto. É só você chegar que vai estar aberto. Em contrapartida, as oficinas também que a gente vai ter. Eu sempre trabalho com apresentações e formação. Eu gosto dessa dobradinha. Vão ter 2 oficinas no sábado, que é uma oficina de acessibilidade que o ator, que é o Oscar Capucho, vai oferecer, e ela é direcionada para cegos e videntes. Então, quem enxerga vai colocar uma banda para entrar nessa experiência. Tudo, qualquer perspectiva é gratuita, sendo que para as oficinas é necessário entrar em contato, depois eu posso deixar o contato com vocês, do Valmor Chagas, que está cuidando das oficinas, tanto pelo WhatsApp dele, ou no Facebook, que existe um Facebook, uma página nossa, O Andar de Baixo, o Corpo Coletivo, que tem um evento que chama Arte do Afeto. Arte do Afeto no Andar de Baixo. Lá tem todas as informações, inclusive com todos os contatos, para você ter acesso a isso. Mas eu só falo que já tem uma limitação de público, então assim, fique atento a isso, porque o espetáculo, a gente está tendo uma adesão, graças a Deus, e a gente precisa do público, eu preciso de que você vá para que a nossa arte continue, para que essa proposta continue. É um final de semana recheado, né? Tem, um final de semana tem recheado. o grupo de divulgação, tem o andar de baixo. Minha pergunta é sobre o curta da Lilian, né? Sim. Ele foi um curta já premiado, né? Então não é a primeira vez que está sendo passado ao público, né? Uhum. Qual que é a... Fala um pouco mais sobre o curta pra gente, quem tiver interesse. Sim, o curta chama Mobile Haikai. Ele foi incentivado pela Lei Murilo Mendes do ano passado. E ele foi lançado em outubro do ano passado na Câmara Municipal, com uma sessão muito especial, que foi uma sessão toda acessível, como nós vamos fazer no domingo. E a partir disso ele começou a fazer o seu circuito de festivais, né? Recentemente, a Lília Werneck e a Carol acabaram de receber o prêmio de melhor média-metragem no Festival de Três Pontas, faz 2 semanas atrás. Então o filme está começando agora seu trajeto nos circuitos e está começando bem. É um filme que ele é tão importante porque ele abraça tantas questões, porque ele é um filme que ele é sobre 2 garotas, uma é cega e a outra é surda, e elas se apaixonam numa oficina de teatro. Elas conseguem se conectar, apesar da sua deficiência, numa oficina de teatro, que é a arte do encontro, e a partir disso elas começam a desenvolver uma paixão juntas. E dentro dessa perspectiva, aparece a mãe dela, feita maravilhosamente para Sandra Emília, que não lida bem com essa questão, que ainda fala com a filha dela, quem faz é a Léa Nogueira, que ela é doente. E por causa disso ela está dando mais desgosto ainda por ser homossexual. Então o filme ela abraça tantas questões e traz tantas reflexões à tona, e um filme média-metragem feito com muita poesia, com um profissionalismo assim, extremo da Lília Werneck e da Carol, e muito importante, foi o primeiro filme da Lei Murilo Mendes totalmente acessível. Então nós estamos trazendo essa perspectiva, eu sou também ator do curta e também preparador do elenco. Essa perspectiva para Juiz de Fora, que é uma perspectiva nova, dentro desse sentido de abrir essas questões e essas possibilidades para a nossa arte, fazendo com que nós, artistas, falem, olha, eu posso também fazer isso. E isso é importante para todos nós. Sabe? Ô, Vinícius, você falou um negócio aí muito interessante, a questão da Libras, para quem, né, a comunicação ela é muito facilitada, desde que você conhece o método. Agora, o grande desafio de um produtor teatral nessa fase é, por exemplo, você lidar com pessoas que tenham deficiência visual. Porque, na realidade, o teatro é uma forma reflexiva, que, através de uma comunicação. Como é que o produtor encararia esse desafio em montar um projeto especificamente para um grupo de pessoas que sejam deficientes visuais? Como é que você vê isso? Eu penso na arte. A arte ela independe de qualquer coisa, para mim. Só que eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem que trabalhar muito a empatia, né? De se colocar no lugar do outro, assim. Eu acho que independente de qualquer coisa, a arte ela tem que ter uma qualidade para chegar a qualquer pessoa, independente da sua deficiência. E é um grande desafio para nós, produtores e artistas, inserirmos isso dentro da nossa arte, primeiro porque não é o costume. Porque tem a nossa primeira barreira, que eu acho que a primeira barreira é uma barreira de consciência.
será que eu realmente faço isso na minha produção? Eu estou falando isso, eu me coloco dentro desse lugar porque ainda, enquanto companhia Corpo Coletivo, ainda nós não tivemos nenhum espetáculo que fosse dentro dessa perspectiva. Isso está mexendo muito comigo enquanto artista, sabe? E é uma dificuldade, sim, porque é uma dificuldade também financeira. Porque para você ter uma audiodescrição num espetáculo, você tem que ter uma rubrica alta para isso. Porque é uma máquina que você coloca aqui no ouvido, e inclusive para as pessoas, eu até falo isso para o público, você me perguntou isso, para as pessoas que vão utilizar isso, é necessário que elas cheguem meia hora antes no teatro, lá no andar de baixo, para que a gente adapte isso. Porque também existe uma praticidade que tem que ser lidada também. Então não é só quero colocar, não, tem muitas outras coisas atrás. Tem uma forma nova de dizer sobre isso, tem uma forma prática que você tem que colocar um aparelho aqui e que isso esteja ligado em conexão com a concepção do espetáculo, porque a arte também ela não pode ser descuidada para cuidar disso. Também tudo é um ajuste, e eu acho que essa é a grande dificuldade. Como se ajustar, como ajustar o espetáculo, como ajustar o filme, para que isso realmente aconteça. Não seja só um discurso ou mais uma fala. Quando eu comecei a pensar nessa produção do Arte do Afeto, eu tive muitas dificuldades com isso. Porque eu fui aprendendo, falei, nossa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso também. O andar de baixo, por ser um espaço alternativo, nós temos 2 anos agora de casa, e tinha uma parte dele que não tinha corrimão. Então ontem estava eu, Caro Rezende e o Russam Fadel colocando o corrimão para que as pessoas possam subir. Então, assim, são muitos detalhes além só do discurso querer colocar. Mas eu acho muito importante o primeiro passo de abrir essa perspectiva, que seja uma abertura de perspectiva para que a gente possa ir com o tempo adaptando essas possibilidades. Com certeza, e também servir de exemplo para que outros grupos também pensem nesse contexto e nesse material acessível a todos, né? A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Estamos de volta para o último bloco da mesa de debate de hoje. Nosso programa está quase chegando ao fim. Cirilo. Renan, você como ator e filósofo, você disse que ama o teatro, que um dos motivos da sua remoção para o Juiz de Fora foi se identificar totalmente com o grupo de divulgação. E o Vinícius estava nos contando aí a questão do teatro atuando numa forma de integração, trabalhando a questão das diferenças. Como é que você, por exemplo, você como ator, você percebe o seu poder transformador, sobretudo lidando com criança, por exemplo, se uma criança percebe que a pessoa não fala, ele não fala. E através do teatro ele pode sair com a nova concepção que ela fala de uma maneira diferente. E como é que você vê essa questão, então, para a gente? Você poderia falar sobre isso? O poder transformador do teatro? Isso. Eu acho que é uma essência do teatro desde sempre, o poder transformador que ele tem. Por quê? Por exemplo, na Grécia Antiga você tem os teatros que falavam sobre as questões políticas e como isso afeta a vida social das pessoas. Eu acredito que dentro dos espetáculos teatrais, em sua maioria pelo menos, você tem essas questões que no Rio, que queria ser mais, a gente passa isso. Como as crianças podem falar com os pais a respeito de ecologia, por exemplo, da importância de preservar os rios. E como isso vai mudar a casa das crianças, por exemplo. Como isso vai mudar a mentalidade dos pais e das próprias crianças. Então eu acho que quando a criança no teatro se depara com um diferente, ou quando ela se depara com algo que é tão comum para ela que às vezes ela não percebe no dia a dia, ela começa a refletir sobre isso dentro do seu limite de reflexão a respeito disso. E eu acho que isso muda alguma coisa dentro dela. Isso fica dentro dela e futuramente ela pode lembrar disso e pode atuar de uma maneira diferente. Uma coisa que a gente sempre fala no Divulgação é justamente a respeito das músicas que a gente usa nos nossos espetáculos. Muitas vezes são músicas que nós não tínhamos acesso antes, isso muitas vezes no Mergulhão também. E depois a gente entra em contato com essas músicas e a gente pensa, poxa, eu escutei isso no Divulgação, isso me mudou de alguma forma. Eu acredito que dentro desse contexto isso possa acontecer. E você falando isso reforça a importância do trabalho do Vinícius, que é de possibilitar que todas as pessoas tenham acesso a esse poder
transformador que é o teatro, né? Como eu tinha comentado com você no intervalo, e para quem acompanha a mesa de debates, na semana passada a gente recebeu a Escola de Gente aqui, que tinha o intuito que vocês têm, e o que me deixa muito feliz de ver mais uma iniciativa que visa divulgar e tornar acessível, né, a arte. Eu queria ver como que você avalia o teatro e a possibilidade que vocês estão dando de expandir essa transformação que a arte em si dá, né, para todas as pessoas. Sim, Renan falou muito bem, assim, a essência da arte é esse processo de transformação mesmo, né? O teatro, quando nos afeta, ele toca naquele lugar onde a gente não tem mais defesa. Ele fala, nossa, fui tocado por aquilo de alguma forma mexeu. Você sai pensando, fica a semana inteira, aquilo vira uma chave, desata um nó, né? E por que não trazer essa possibilidade, essa potencialidade que nós temos enquanto atores e artistas para as pessoas que têm essa deficiência, seja auditiva, seja na fala, seja na visão. Eu acho que isso é quase uma tarefa, sabe, assim, enquanto nós artistas, de tocar também essas pessoas. Ontem foi lá no andar de baixo, o presidente dos Cegos, o Jorge, ele estava assim, agradecendo a nós pela possibilidade assim, de que isso estava acontecendo em Juiz de Fora e trazendo essa possibilidade assim, para elas. Porque nós naturalmente que temos os sentidos naturais, vamos dizer assim, a gente não tem de verdade o que se passa diante dessas pessoas. Mas elas sentem com tanta força e aguça tantos outros sentidos. O Oscar Capucho, por exemplo, que é um ator cego que vai oferecer a oficina 9h30 da manhã no sábado, ele vai trazer essa experiência, e eu falo para os atores, bailarinos e artistas, se puderem ir, porque ele está trazendo a experiência dele de como foi participar desse espetáculo sendo ator cego. E é maravilhoso o espetáculo dele. Ele em cena, você se emociona com ele em cena. Então, assim, não há limite para a arte. Tem uma coisa importante, a gente sempre teve na nossa plateia pessoas cegas. Que as pessoas me perguntam assim, mas por quê? E as pessoas tinham um prazer, rir, às vezes, negócio. E agora, recentemente, a gente teve uma mãe que levou uma menina especial. E ela falou assim, minha filha quer, ela gosta muito. E aí eu ri muito porque dava o sinal, a menina virava e falava assim, começa, abre! Aí eu peguei, virei e falei assim, não, tem duas... Aí a plateia toda começou a notar, né? Sim. Eu falei, não, aí eu falei com ela alto, assim, não, tem que esperar. Primeiro sinal, segundo sinal, terceiro. Aí depois ela disse assim, por que não começa? Eu digo, porque os peixes estão dormindo ainda. Aí ela riu, esperou. Daí a pouco, depois acabou o espetáculo, saiu abraçando todo mundo lá. Uma coisa que acontece e que dá muita alegria para a gente. Claro que a gente não tem essa autoespecialização do trabalho que vocês estão fazendo, mas que a gente tem desenvolvido isso com diversos segmentos, inclusive com meninos que estão pagando tributo aí na carceragem, etc. e tal, e que eles vão sistematicamente e que a gente tem muita alegria disso. Porque quando você fala nesse negócio que toca as pessoas, nós temos histórias assim muito bonitas, né? Dos meninos de rua que foram assistir Édipo, foi um, no outro dia apareceu mais dois, depois tinha uma fila inteira assistindo Édipo. Aí os atores também tiveram que contrabalançar isso, porque eles aprenderam o texto rapidamente. Na hora que o Édipo ia gritar, ai de mim, eles gritavam antes. O ator falou assim, eu quero matar esse cara. E muito legal que tinha um coro que eles batiam pratos, eles chegaram com as comidinhas deles, comeram as marmitinhas, chegou na hora do coro e saíram batendo as panelas dele, feliz da vida. E eu fui até os atores assim, gente, isso é maravilhoso. A essência do teatro grego. Os atores, mesmo. Acabou com a minha Esse é o problema, a gente tem que aprender. Você está falando uma coisa muito importante. Nós, atores, nós artistas, né? Temos que descobrir o mundo. E a gente descobre o mundo também, e eu estou descobrindo um outro mundo a partir deles, dessa convivência. Porque a gente está muito preso nos nossos sentidos. E a gente fica muito com exigência a esses sentidos, e às vezes quando fala alguma coisa no espetáculo, fala, olha aí, faltou.
Não, peraí, gente. Vamos entrar numa outra perspectiva, vamos sair dessa caixinha, vamos sair dessa bolha e tentar entender e se colocar no lugar dessas pessoas. E é tão bonito o que eles passam pra gente enquanto vibração, enquanto cor, enquanto sensação. Eu falei, nossa, e pra mim, enquanto ator, tá me transformando, porque eu fecho os meus olhos, eu tampo o meu ouvido, eu não falo. O quanto a gente ganha com isso, gente. Enquanto a gente ganha enquanto corpo de ator, enquanto pessoa viva, artista, que abre e fica alerta, né? Que é essa a questão. A gente começa a ter muito mais escuta para as outras coisas. O nosso programa está chegando ao fim. Zé, antes da gente terminar, eu queria só que você reforçasse as datas e horários. Olha, sábados e domingos, sempre até o dia 1º de julho, telefone 3215-3850. Por favor, façam sua reserva antecipada, porque a casa, graças a Deus, está enchendo. Nós estamos vários sábados que já estão lotados, então é bom consultar um pouquinho antes. 4:45? Às 16h45, não é? A reserva é válida até às 4h30. E você também, só reforçar para o pessoal... Sim. Vamos lá, então a programação da Arte da Oferta é 5 e 6 de maio, nesse sábado e domingo. Amanhã e depois? Amanhã e depois. Ela começa com uma oficina, 9h30 da manhã até o meio-dia, com o ator Oscar Capucho. Você tem que fazer a inscrição através... Vou dar o meu telefone, que é 032 99137 5584, que eu repasso para a pessoa responsável. E também a oficina de Street Dance, que vai acontecer no domingo. Mas no sábado também tem a apresentação do espetáculo E a Cor a Gente Imagina, às 8 horas da noite, mas é necessário chegar às 7 horas para adquirir as senhas. E no domingo vai ter uma oficina de acessibilidade na produção audiovisual com a Lília Werneck e com a Ana Carolina, que vão falar sobre o processo de adaptação de uma obra audiovisual dentro dessa perspectiva, um bate-papo, uma troca, e 7 horas da noite vai ser exibido o filme Mobile Haikai e também com bate-papo de depois. Ou seja, a gente vai estender para uma reflexão muito bacana esse final de semana, com a programação cheia, com um espetáculo infantil maravilhoso na divulgação, e lá no Andar de Baixo para receber vocês com muita acessibilidade. Bem-vindos. Muito bem. O Andar de Baixo fica onde? Ele fica na Rua Floriano Peixoto, número 37, segundo andar. Quase esquina com a Rua Francisco Bernardino, no início da rua ali. Tá ok. Merda para vocês. Obrigado. Obrigado a todos também pelo Muito obrigado pelas informações que vocês trouxeram, pelas discussões que nós tivemos aqui. Sucesso. Bacana. Debatedores, até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem. Gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Então, espero te encontrar. Você pode assistir também a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no conforto da sua casa. É só entrar no nosso canal no YouTube, procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.